Bom, terceiro e último bloco de hoje vai ser dedicado ao Goytacás Futebol Clube. Mais querido da Rua do Gás, né? O Alvianil, quinta maior torcida do futebol do estado do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e a quinta é o Goytacás. Bom, aquela torcida inflamada que vai para o estádio, torce desesperadamente, extravasa, xinga técnico, comissão técnica, quando tem que chamar o técnico de burro, quer dizer, não tem que chamar, mas chama, tá compreendendo? É capaz de brigar, fazer manifestações de rua e tudo mais, sair no tapa mesmo, a porrada aí com o adversário, mas é uma torcida que parece que não chega junto, meu caro Walter Filho, no que diz respeito a finanças. Se o Goytacás cria, parece que já tentou, um programa de sócio-torcedor, com cada um torcedor do Goytacás dando R$20 por mês. Pô, R$20 por mês, 6 mil torcedores, né, daria seguramente R$120 mil todo mês. É um dinheiro considerável, né? Para contratar, para trabalhar bem as categorias de base. Mas parece que o ex-presidente do Goytacás aí lançou uns carnês, quando o ex-gerente Júnior Brasília, foi ideia do Júnior, vender ingressos antecipados, apenas 70, 80 pessoas compareceram. Eu pergunto a você, é falta de dinheiro, é falta de recursos do torcedor tirar R$20 que o cara gasta na mesa de um botequim numa noite, né, em horas? Ou será falta de credibilidade da diretoria? O problema do Goytacás chama-se desilusão. O Goytacás entrou em depressão. A torcida do Goytacás está deprimida, ou reprimida. Ela está inibida, está acuada. Acuada por não estar vivendo no seu patamar, na sua plenitude, não estar vivendo na sua área, no seu lugar. A torcida do Goytacás não está no lugar dela. Por ser a quinta maior, o lugar dela é junto dos outros 4 que estão na frente, né? Quer dizer, para um estado que tem quase 100 clubes profissionais, então ser o quinto em torcida significa que você tem que estar na elite. Claro. E a torcida do Goytacás está fora do lugar dela, ela está recalcada, reprimida, doentia, desiludida, não acredita em mais ninguém. Por quê? Porque ela não está vivendo a realidade dela. Isso explica tudo. Precisaria de alguém no Goytacás que tivesse a total aprovação dessa torcida, e o D'Artagnan está conseguindo, inexplicavelmente, ele está conseguindo catalisar, unir, ele está conseguindo curar essa torcida do Goytacás e os setores do clube, está conseguindo isso, mas precisa exatamente disso, de alguém que, como no americano, o Luciano Viana tem total identificação com as torcidas, com os diretores, conselheiros, o Luciano é unanimidade, o Goytacás precisa disso. Porque enquanto houver essa birra, essa pirraça, essa rejeição por parte da torcida, o Goytacás só vai caindo, só vai afundando. O problema é psicológico, o problema do Goytacás é psicológico. E é a necessidade de ter alguém em quem a diretoria, os conselheiros, em quem os chefes de torcida, as torcidas confiem e se identifiquem a exemplo do que está acontecendo no americano. Quando isso acontecer no Goytacás, o Goytacás já tem tudo. O torcedor não acredita. Não adianta você fazer uma promoção, um programa, carnê, vender camisa. O torcedor não acredita em ninguém, em nada do Goytacás. Ninguém acredita. O Goytacás está doente. O Goytacás é um clube doentio, ele não está no lugar dele. Pô, você vai pegar uma criança, um adolescente, tem uma família ajustada,
Você vai pegar aquele adolescente e vai jogar para uma família lá no interior do país que ele não conhece, não sabe, então ele vai ficar doente, vai ficar deprimido, ele vai até morrer. Goitacás está fora do lugar dele. Exatamente. Agora, o problema, você está falando sobre isso, e eu tenho a impressão que o Goitacás deixou as diretorias que passaram pelo clube, infelizmente, pecaram em não tentar resolver os principais problemas de frente. Todo presidente do Goitacás que assume, a primeira coisa que ele fala, nós temos aí o dinheiro de Jussier para receber. Esse Jussier, eu acho até que já encerrou carreira, não deve ser mais velho que você, inclusive, eu não sei, está compreendendo? Mas estava jogando lá no Bordeaux da França e tudo mais, que o dinheiro está depositado na Justiça Mineira, o Cruzeiro teria depositado, o processo também teria sido arquivado, não sei porquê. Porque não há uma explicação a respeito. Outra coisa que dizem, não vamos mexer nisso porque isso é mexer em vespeiro, é com relação à Vila do Curumim, que você sabe que foi uma transação completamente destrambelada na época, né, feita por, não me lembro nem quem foi o presidente, que parece que deu a Vila, pagou um dinheiro emprestado e deu a Vila Curumim como garantia. Presidente Zander Pereira. E depois disso aí, o que aconteceu? Aconteceu que no vencimento em que aquele que emprestou dinheiro, né, a pessoa, a firma, não sei, ia receber, com juros e tudo mais, alguns beneméritos do Goitacás, alguns sócios se uniram e cobriram lá e pagaram, mas ficaram para eles, evidentemente, não cobriram para o clube, cobriram para eles. Então, dividiram ali. E está lá a Vila Curumim, lá 2 sócios ou 3 entraram aí com recurso, impedindo a negociação, está lá aparecendo mais um canavial, né? 2 piscinas, vários campos, você chegou a ver? Sim. 2 campos ou 3 campos de futebol, piscina, um terreno enorme, piscina de adulto, infantil, churrasqueira, bar e tudo. Está lá, um muro lá caindo e cheio de... Então ninguém sabe como as coisas ficaram. Hoje em dia, há quem diga, não é só eu, Luiz Cândido Tinoco, que estou aqui falando, nem sugerindo isso não. Isso um conselheiro do Goitacás falou comigo numa arquibancada lá na social do Goitacás, no jogo deste ano. Antes do jogo, a partida de juniores sendo disputada, ele me chamou e falou comigo, olha, queira ou não, eu penso que a solução seria a venda, a negociação também do Arizão, com um terreno lá na estrada dos ceramistas ou em outro lugar. Será que seria a solução? Penso que não, porque o Goitacás teria que pagar dívidas. Se conseguisse pagar essas dívidas com essa negociação, mais uma vez eu vou invocar o exemplo do americano, sei que o torcedor do Goitacás deve estar meio assim, um pé atrás comigo por eu estar citando o exemplo do americano, mas isso é uma coisa lógica, uma pessoa sensata vai entender que lá está dando certo. Abrindo o jogo lá aqui. Está dando certo. Então, se fosse para negociar o Arizão, para pagar todas as dívidas, começar do nada, planejar com seriedade, com austeridade, com amor. E até entregar um estádio pronto, um CT pronto, para depois, então, pegar o estádio. Isso poderia ser parte da negociação, exigência, uma cláusula da negociação. Mas o que acontece é que nós não temos também, Cândido, como censurar administrações anteriores com rigor, ser drástico, radicais na censura. Por quê? O futebol está inflacionado. Um Zander Pereira, um Robinho, um Zé Luiz, quer dizer, esse pessoal para botar um time em campo, para competir, disputar e ganhar, que é o caso do Goitacás, um campeonato e voltar para a elite, gasta muito dinheiro. É muito dinheiro. E a federação
É implacável. É extorsiva. É A implacável. federação é injusta. A federação é perdulária. A federação, como se diz em algumas áreas aqui do interior do município, me permita aqui o termo extremamente popular, a federação é a goela larga. Ela tem uma fome de arrecadar dinheiro, ela não tem piedade. Eu cheguei um dia a dizer aqui que eu não sabia se chamava Federação de Futebol ou Banco de Futebol. Teve gente que já foi processada. Eu fui citado uma vez pela federação por causa de crítica. Mas a verdade é essa, você não tem como gerir o futebol profissional com tanta taxa, com tanta cobrança abusiva, absurda, como faz a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A torcida do Goytacás precisa compreender que não se trata de ladrões, não se trata de roubar, não se trata... Porque ainda anteontem eu ouvi, o Goytacás, a turma só entra para roubar. Não é assim, por aí. Não é assim, não. Não é por aí. Não. Não é por aí. Meu amigo, para você montar um time para disputar um campeonato estadual, você vai gastar o quê? Para contratar, para pagar salário, você vai gastar próximo a R$200 mil para montar um time que dê para brigar. É claro, o cara... E de onde tirar esse dinheiro todo mês? Exatamente, se a torcida não ajuda, não tem uma arrecadação. A torcida está reprimida, a torcida só sabe exigir porque ela está doentia, ela não está no lugar dela. A torcida, ela passa ansiedade para dentro do campo e para a direção. Porque antigamente, eu quero dizer uma coisa, eu acho um absurdo o cara chegar numa rádio, numa televisão, ou então, publicamente, dizer que, porque só tem ladrão, porque só roubou. Isso aí é uma incoerência muito grande, uma irresponsabilidade para a pessoa dizer isso, como você está dizendo. Porque antigamente é muito diferente. Era o futebol semiprofissional. É o futebol que não era infracionado como é hoje. Tanto que eu me lembro na época do Amaro Gimenez, que fez um timaço do Goytacás. Não era um futebol como é hoje. Hoje a coisa é completamente diferente. Né? Depois da Lei Pelé em vigor, que o jogador passou a não ser patrimônio do clube, passou a pertencer a empresário. Está acompanhando? Havia a figura do sócio proprietário, do sócio benemérito, da cadeira cativa que era vendida e do sócio contribuinte, aquele que todo mês, aquela formiguinha que chegava lá e pagava 20, 30 reais ou sei lá quanto, e no final o clube tinha arrecadação para pagar em dia os seus jogadores. E não tinha uma federação que colocava o pé na goela, na garganta do clube, como faz hoje. Sem piedade, sem compaixão, sem nenhuma misericórdia. E qualquer perna de pau hoje, para falar a verdade, que erra um passe de 10 metros, está pedindo uma nota para assinar contrato com o clube. É verdade, qualquer jogador que tenha tido um passado razoável em algum clube, ou que seja uma promessa, ele não vai jogar por menos de 10, 15 mil reais por mês. E isso não é fácil de se arrecadar em relação ao que tem que pagar o restante do elenco, as taxas da federação, arbitragem, viagem, logística, hotel e etc. e tal. É difícil. Agora, uma coisa que eu acho que a gente deve deixar claro aqui para o torcedor mais simples, porém apaixonado, é com relação a essa história do Jussier, que ainda é um ponto de discórdia, de polêmica no Goytacás. A negociação inicial era de que o Cruzeiro pagasse ao Goytacás 2 milhões e 500, né? 2 milhões e 500 é quase o total da dívida do clube que é 3 milhões, né, como afirma a diretoria. Então, seria um excelente negócio. Renegociava, reparcelava os outros 500 mil e matava esse montante de dívida. Acontece que o negócio, devido aos trâmites judiciais, aos protestos, aos recursos e etc., a coisa já caiu para 900 mil. Quer dizer, não é nem um terço do que o Goytacás. Para que daria esses 900 mil? Para dar um gás numa disputa de campeonato. Nada mais do que isso. Então, também que o torcedor não se iluda que, caso o Jussier pode salvar o Goytacás, não, porque já fizeram tanta mutreta que a coisa já, de repente, daqui uns dias, já nem tem mais nada para entrar. Exatamente. A gente vai encerrando o programa dizendo o seguinte, seja quem for o diretor do Goytacás, seja qual for a diretoria, o dia que houver uma negociação envolvendo o estádio Ari de Oliveira e Souza, se isso acontecer, né, só entregue
que conste, só entregue o estádio, só deixem mexer no estádio depois que lhe for entregue um outro imóvel, um CT ou coisa parecida, pronto, com campo de futebol, arquibancada, etc. Fora disso, sem negócio. Walter, obrigado, o papo foi muito bom. Brevemente nós estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço a todos, hein, pelo carinho da audiência e até mais.